Todos precisamos amadurecer como pessoa e isso depende da nossa percepção de como funcionamos em nossos relacionamentos. Quanto maior o desejo de melhorar e quanto mais consciência tivermos de como agimos com as pessoas, mais provável é que conseguiremos dar passos para crescer como pessoa. Dr. César Vasconcelos vai agora trazer aqui um importante claramente, preste atenção. Olá, que bom ter você aqui assistindo Claramente, cuja finalidade é oferecer educação em saúde mental para você mesmo e se você está bem emocionalmente, então o Claramente ele ajuda a aprender muita coisa para você compartilhar com outras pessoas. Hoje quero comentar sobre a percepção ou a não percepção que você tem do seu jeito de falar, de se comportar em seus relacionamentos com qualquer pessoa. Em torno de 40% das pessoas apresentam um perfil mais autoritário, mais colérico no seu jeito de ser. São pessoas com características mais explosivas e geralmente abusivas verbalmente. Vou trazer uma história real. Claro, trocarei os nomes e outros dados para manter a privacidade das pessoas envolvidas. Mas essa é uma história muito comum, por isso que é possível que alguns de vocês que assistem esse programa poderão se identificar com as atitudes desses personagens. Marcos está casado com Rita, como eu disse, são nomes fictícios, né? Eles estão casados há 14 anos. Rita tem uma imaturidade que se manifesta também por atitude autoritária, agressiva na forma de falar, que ela copiou de sua mãe, que era uma pessoa meio rude no jeito de se comunicar. Você é assim também? Impaciente, agressiva gratuitamente no seu jeito de lidar com as pessoas? Se você é assim e as pessoas te sinalizam sobre esse seu jeito de falar abusivo, você percebe em si esse tipo de comportamento ou fica negando o tempo todo, quem sabe há anos, fugindo da verdade? Em certos momentos, Rita parece uma nave espacial poderosa, dona do mundo, e fala de maneira abusiva, se achando a tal. Nessas horas, parece que todos devem se submeter às ideias e desejos dela. E quando Marcos ou qualquer outro familiar tenta mostrar que e como ela está autoritária, ela responde com rispidez, rebatendo o comentário, mesmo que Marcos ou outra pessoa tenha falado com jeito, com respeito, visando ajudar Rita a se observar. Mas parece que ela não quer mudar ou não pode mudar. A gente muda para melhor quando a gente pode e não quando a gente quer. O que é que produz, então, a possibilidade de mudar para melhor nossos relacionamentos com as pessoas? Vamos pensar nisso agora. Como eu comentei antes, Rita aprendeu a ser e a funcionar desse jeito abusivo de falar porque a mãe dela era assim. Filhos copiam coisas boas e ruins dos pais e levam isso para seus relacionamentos na vida adulta. O jeito rude de Rita agir é o que ela consegue ser até agora. É como se fosse a pele dela, é o que ela é no seu self ou eu mais social. É uma defesa agir assim. Mas pode pensar, defesa de quê, né? Ela se tornou assim, dura, ríspida, meio como um cacto que espeta as pessoas, porque foi o jeito que ela encontrou inconscientemente para fugir da dor emocional do passado dela. A gente se torna aquilo que nos causa menos dor. Mas que dor? Se o jeito autoritário de Rita ser não é percebido por ela, como que o relacionamento com o marido e com os outros pode melhorar? Não pode. Você não pode mudar o que você não percebe no seu comportamento. Como o relacionamento pode se tornar agradável se Rita vive na negação sobre a maneira dela dura e rude de ser? Se ela não quer dar uma olhada honesta para seu comportamento abusivo verbal, como é possível melhorar a vida com Marcos? E por mais incrível que seja, ela pode reclamar de não ser amada por ele como desejaria, pode reclamar de que as pessoas se afastam dela, mas sem fazer conexão, nenhuma conexão entre o seu papel agressivo de falar e como isso fere as pessoas.
Você pode não ter consciência de si e viver de certa forma alienado. Aquele que não sabe, pensa que sabe. Eu vou repetir. Aquele que não sabe, ele pensa que sabe. Marcos é uma pessoa sensível e sofre no convívio com Rita. Esta sensibilidade emocional dele é semelhante a uma pessoa de pele bem clara que vai à praia com sol escaldante sem colocar protetor solar. Vai torrar. O relacionamento dele com uma esposa autoritária ou pessoa autoritária torra também. Sim, é verdade que em todos os relacionamentos de esposa, esposo, ambos têm características psicológicas para serem mudadas. Nessa história que estamos vendo, Marcos precisa se tornar menos sensível, aprendendo a usar o filtro solar, ou seja, não se melindrar com a forma rude de Rita ser, de falar, de se comportar. Rita precisa lutar consigo para se tornar uma pessoa mansa, serena, dócil. Difícil? Sim, difícil para ambos, porque os dois aprenderam e se acostumaram a funcionar e ser desse jeito. Você se acostumou a funcionar de um jeito agressivo verbalmente, não percebe isso e não quer mudar, mesmo que agindo assim você machuca as pessoas? Eu comentei antes que a gente se torna aquilo que nos causa menos dor. Quando uma criança é vítima de um pai agressivo ou de uma mãe agressiva, ela sofre. E para diminuir o impacto desse sofrimento emocional pela falta da amabilidade do pai ou da mãe, ou de ambos, porque às vezes ambos são grosseiros com os filhos, a criança constrói inconscientemente uma barreira contra a experiência da dor emocional consciente. É como se ela passasse um creme na pele para proteger de picada de mosquito. Só que aquele creme passa a ser permanente, como se fosse uma nova camada externa sobre a epiderme, sobre a pele. Ela passa a ver aquela camada de creme como sendo parte original da sua pele, mas não é. Sob o ponto de vista emocional, é assim que acontece. A criança sofre por causa de atitudes, algumas crianças, sofrem por causa de atitudes abusivas do pai ou da mãe, ou de ambos, como eu disse. E para diminuir a dor dela, da criança, a sua frustração também e a sua tristeza, é construída uma camada, vamos dizer, de creme emocional em sua mente, em seu psiquismo. E ela passa a funcionar de uma outra maneira, não original, não o que ela é no fundo, passa a ser não tão autêntica, porque esta nova maneira de ser é o que ela conseguiu encontrar para lidar com a dor emocional sem surtar, sem entrar numa psicose ou numa loucura. É uma perda para obter um ganho. A gente pensa assim, mas qual perda? A criança perde a autenticidade, porque quando era espontânea, quando criança, vinha bronca, frieza, rejeição do pai ou da mãe ou dos dois. Daí ela aprendeu que precisa agir de uma outra forma, não autêntica, para obter a aprovação, o carinho dos pais. E tem o ganho em perder a autenticidade. Como assim ganho? Qual ganho? A criança aprende a se proteger dos abusos paterno e materno para conseguir sobreviver enquanto pessoa, enquanto personalidade. Ela aprende que agindo de forma não autêntica, seus pais ficam mais calmos ou mais acessíveis. Que chato isso, não é? Rita conviveu a infância e adolescência com uma mãe abusiva verbalmente, que não tinha serenidade, era briguenta, e Rita copiou esse comportamento da mãe, incorporando o mesmo na sua estrutura de personalidade. O jeito duro da mãe ser passou a ser o jeito de Rita agir, e ela trouxe isso para seus relacionamentos. Mas como ela se acostumou a funcionar assim, como aquele creme emocional que eu falei, passou a ser visto como parte da pele dela, ela não sabe quem ela é abaixo dessa camada de creme. Você sabe o que você é de verdade? Isso que você faz em seus relacionamentos consigo, com os outros, é seu original mesmo? Veja esse texto aí na sua tela, que diz assim: grande conhecimento é conhecer-se a si mesmo.
O verdadeiro conhecimento de si próprio induz a uma humildade que abrirá o caminho para que o Senhor Deus, né, desenvolva o espírito, molde e discipline o caráter. Interessante, né? Rita precisa se humilhar diante de Deus para que ela consiga enxergar seu jeito de ser agressivo verbalmente e permitir que Ele, Deus, a ajude a vencer isso e se tornar a Rita mais autêntica, perdida no passado infantil e adolescente, e assim parar de machucar as pessoas que não têm nada a ver com o que ela sofreu em seu passado. Então, pense nisso, compartilhe isso. Espero você aqui no próximo Claramente. Até lá, se Deus quiser. Obrigada, doutor César. Até a próxima, Claramente. Muito bom a gente poder acompanhar essa conversa aqui, não é? Você gostou? Então, se você quiser rever ou então compartilhar esse conteúdo, tá tudo disponível para você lá no canal do YouTube. Olha, o endereço é youtube.com/Vida e Saúde NT. É fácil, é rápido e você pode ser bênção também. A gente faz um rápido intervalo agora. Na volta tem receita de sanduíche de salsa e maçã verde, uma coisa bem diferente, mas prometo que tá super refrescante. É já já que eu te ensino.